Capítulo 1157. Klein pressionou a parede e endireitou-se lentamente. Ele sorriu e abanou a sua cabeça. Antes de encher meu estômago, meu cérebro se recusa a funcionar. Ele estava falando a verdade e também uma mentira. Isso porque, antes de se tornar uma criatura mítica completa, um santo ainda estaria com fome e sede. Mas para um semideus da sequência 3, não comer ou beber por meio mês não era um problema. Quanto a uma criatura mítica completa, comer era apenas um hobby, não uma necessidade. O que ele queria expressar era que, antes de fazer oficialmente tentativas de fuga, precisava estar em ótimas condições. O hábito de um mágico, comentou Amon com um sorriso. Não sou responsável por fornecer comida, mas você mesmo pode pensar em uma solução. Olhando para a lanterna no chão, Klein pensou por alguns segundos antes de estender a mão direita no ar. Uma mesa de centro não tão alta apareceu imediatamente na frente dele. Era um item da residência pertencente a Duane Dantes. Sob a fraca luz amarela, Klein estendeu a mão mais uma vez para invocar uma caixa lindamente embalada do vazio histórico. Dentro da caixa havia um conjunto de talheres, incluindo faca, garfo e copo. A razão pela qual escolheu este item foi porque não conseguia formar um conjunto de talheres convocando-os individualmente. Ele só conseguia manter 3 imagens do vazio histórico ao mesmo tempo. Depois de arrumar os talheres de maneira tranquila, Klein educadamente virou a cabeça para o lado e acenou com a cabeça para Amon, que usava chapéu pontudo. Depois disso, convocou um bife bem passado coberto com molho de pimenta preta. Aterrissou no prato de porcelana, emitindo vapor. Com ele cortando o bife com a faca, revelou a borda restante da proteína rosa. Klein pegou um pedaço de carne e enfiou na boca. Ele sentiu que a textura era real e suculenta. Não era nada falso, pois realmente acalmou a ansiedade de seu estômago. Durante 15 minutos, não só não sentirei fome, mas também receberei provisões reais. Depois de engolir o pedaço de carne, Klein sorriu e explicou a Amon como um anfitrião hospitaleiro, e não um Beyonder lamentável que havia sido sequestrado. Amon pressionou-se contra o monóculo de cristal e acenou com a cabeça com um sorriso. Eu tentei. Não é ruim. Sua capacidade de adaptação é muito rápida. Você realmente não está pensando em ser meu abençoado? Depois de cortar outro pedaço de carne, Klein comeu o garfo e respondeu como se estivesse conversando com um amigo. Me mata. Naquele momento, os relâmpagos relativamente frequentes e a escuridão sem fim dominavam a terra. Onde quer que a luz do ambiente não pudesse brilhar, os olhos olhavam para a área sem emoção. A grama vermelha escura e retorcida balançava suavemente com a brisa ocasional. No prédio meio desmoronado, a fraca luz amarela pintava a artística mesa de centro e os requintados talheres com cores quentes. O aroma do bife flutuava no ar, não apresentando qualquer contraste com o mundo exterior que lhe estava continuamente ligado. Sob o olhar dos terríveis monstros nas profundezas da escuridão, Klein desfrutou de uma refeição suntuosa de maneira refinada e equilibrada na terra desolada que estava encharcada de terror extremo. Depois de terminar seu bife, convocou uma pequena taça de vinho gelado da mansão Maigur e bebeu de um só gole. Em seguida, sopa cremosa, bacalhau frito, tenro ensopado de cordeiro com ervilhas, cascas de batata assadas, e todos os tipos de vinhos de uva foram convocados um após o outro antes de entrar no estômago de Klein. Nesse processo, o bife que foi o primeiro a ser consumido já estava digerido há muito tempo. Ele havia desaparecido no ar, mas o estômago e o corpo de Klein estavam entorpecidos pela comida subsequente e ele não percebeu. Claro, a mesa de centro e a comida foram reabastecidas. Caso contrário,
não teriam durado até o final da refeição. No final da refeição, Klein continuou estendendo a mão, tirando uma xícara do vazio. Dentro havia uma bola de sorvete de baunilha. Ele então usou a colher para colocar o sorvete na boca, sentindo-o derreter com sua deliciosa doçura. Depois que sorvete terminou, ele ainda não estava satisfeito quando convocou outra bola de sorvete do vazio histórico. Como tal, comeu 5 sabores diferentes de sorvete de forma consecutiva. Quando Klein estendeu a mão pela 6ª vez, Amon, que estava sentado ao seu lado, riu de repente. Seu destino teve uma mudança anormal. Você tem sorte. Esta é a sua preparação? A mão direita de Klein congelou imediatamente no ar. Suas pupilas pareciam dilatar até certo ponto. Quase ao mesmo tempo, na escuridão ao redor deles, onde as lanternas não podiam brilhar, criaturas estranhas se contorceram e instantaneamente se tornaram a marionete de Klein. Desta vez, Klein enviou 100 vermes espirituais de uma só vez, esperando que um deles tivesse sorte o suficiente para evitar o roubo de Amon. Logo depois disso, atrás da mesa de centro, uma figura vestindo um casaco preto e sem chapéu foi substituída por um vampiro nojento coberto de pus. A mesa de centro e os talheres requintados se estilhaçaram como vidro quebrado no chão. Inúmeras rachaduras apareceram e se quebraram. Rapidamente retornaram ao vazio histórico, caso isso afetasse as tentativas subsequentes de convocação de Klein. No segundo seguinte, as 100 marionetes, junto com os Klein, que estavam escondidos em algum lugar, estenderam a mão para agarrar o vazio. Ele tentou evitar a interferência de Amon na quantidade. Naquele momento, todos eram sábios do passado. Esta era a habilidade dos feiticeiros bizarros, a fonte da mudança qualitativa de um vidente. É claro que as chances de sucesso de cada invocação de marionete eram independentes, então não havia influência que cada uma tivesse sobre a outra. Naquele momento, a projeção que Klein estava invocando era a projeção de Reinette Tainiker, que havia se recuperado para seu auge nas ruínas Tudor. Devido ao contrato e aos amuletos, ela era a projeção de anjo mais fácil que ele poderia invocar do vazio histórico. Amon ainda estava sentado vagarosamente no lugar dele. Seu monóculo emitiu um brilho fraco enquanto observava a convocação dos 101 clãs ao mesmo tempo. Com a mão direita estendida de maneira ordenada antes de ser retraída, nenhuma de suas 100 marionetes conseguiu. Ele não arrastou Reinette Tainiker do vazio. Naquele momento, Amon levantou sua mão direita e também agarrou ele. Seu braço afundou ligeiramente e casualmente o puxou para trás. Do lado de fora do prédio meio desmoronado, apareceu uma enorme boneca de pano que era tão grande quanto um castelo. Usava um vestido longo escuro e complicado, preso por trepadeiras. A antiga maldição Reinette Tainiker. Amon roubou a imagem histórica que foi convocada por Klein. Os olhos vermelhos de Reinette Tainiker refletiram imediatamente as figuras das 100 marionetes de Klein. Sem emitir nenhum som, as marionetes, que estavam disfarçadas com a aparência de Klein ou no estado de monstro, emitiam um brilho fraco, transformando-se em cabras, coelhos brancos e outros animais diferentes. Maldição da transformação. O corpo real de Klein havia desaparecido há muito tempo. Então, ele saiu das chamas que subiam da lanterna de pele de animal. Ele olhou para os vários animais que poderiam ser considerados seus e de repente sentou-se e riu. Dar um passeio depois de uma refeição melhora efetivamente a saúde. Ele não mencionou nada sobre sua tentativa de fuga, como se nada tivesse acontecido. Amon manteve sua postura relaxada e assentiu cooperativamente. Eu li vários livros escritos por humanos. De fato, existem tais opiniões entre eles. Dito isso,
Ele levantou a mão e apontou para a projeção de Reinet Tainiker. Esta é a sua mensageira? Isso era algo que poderia ser facilmente confirmado, então Klein não escondeu. Ele reconheceu lentamente e assentiu. Que pena! Amon avaliou a projeção de Reinet Tainiker e balançou a cabeça com um estalo. Ao sentir a comida desaparecer em seu estômago, Klein perguntou: qual é o problema? Eu deveria levar você para Backlund para esperar mais alguns dias. Dessa forma, posso esperar que sua mensageira lhe entregue uma carta. Então, ela se tornará minha mensageira. Amon cutucou seu monóculo em seu olho direito e disse com um sorriso: roubar um anjo mensageiro. Isso será muito desafiador e divertido, não é? A vida precisa de um pouco de diversão, emoção e expectativa. Eu compartilho os mesmos pensamentos, respondeu Klein sinceramente. Que pena! O chapéu Amon balançou a cabeça novamente. Meia-noite é alguém com quem preciso ter cuidado. Se ficássemos lá por mais tempo, nem eu teria ideia do que aconteceria. Enquanto falava, este anjo do tempo dissipou a projeção do vazio histórico de Reinet Tainiker, permitindo que ela desaparecesse na frente de Klein. Você parece ser muito cauteloso com a deusa? Klein fingiu ser um crente devoto da deusa da noite eterna. Claro, ele não precisava disfarçar. Ainda era um abençoado da meia-noite. O olhar de Amon mudou para a lanterna dentro do prédio meio desmoronado e olhou para a fraca luz amarela. Não consigo roubar coisas que me interessam de um estado oculto. Não consigo decifrar quais outros arranjos ela pode ter e quais são os principais pontos a serem observados. Para um rei dos anjos do caminho do saqueador, havia motivos suficientes para ficar apreensivo. Aproveitando a oportunidade enquanto Amon respondia sua pergunta, Klein de repente recitou o nome honroso da deusa da noite eterna em Iotan. Você é a deusa da meia-noite que está acima do cosmos e mais eterna que a eternidade. Assim que ele disse isso, seus pensamentos se perderam. Se ele não tivesse tido tais planos anteriormente, não saberia que havia feito tal tentativa. Amon se virou para olhar para ele e disse com um sorriso: você está tentando me sondar, acreditando que também repetirei suas palavras depois de roubar seus pensamentos e palavras. Na sequência 4. Parasita, é possível controlar os itens roubados e fazê-los aparecer no momento adequado. É mesmo, Klein assentiu gentilmente, obrigado. Enquanto falava, Klein resumiu rapidamente sua experiência e lições de sua tentativa de fuga. Pela existência do contrato e sua relação de subordinação, convocar a senhorita mensageira é o mais fácil entre todos os anjos que conheço. Invocar o sorvete de Will pode estabelecer uma conexão sutil com ele que representa o destino e permitir que eu seja abençoado com sorte. Sim, cada bola de sorvete representa uma parte da minha sorte. Originalmente planejei invocar sorvete como uma cobertura para invocar secretamente a serpente do destino. No futuro, a convocação teria que ser feita com certo grau de interferência. Caso contrário, Amon seria capaz de roubar diretamente a imagem do vazio histórico que invoquei. Seria apenas dar uma ajuda a ele depois de tanto esforço. Assim como seus pensamentos dispararam, Amon apontou para o bando de animais que haviam sido amaldiçoados pela maldição da transformação e disse com um sorriso levemente maligno: você não está preocupado que não haja comida adequada na terra abandonada dos deuses? Veja, desde que não dissipemos a maldição, eles são animais de verdade. Klein ficou surpreso ao olhar de repente para as cabras e os coelhos brancos. Com seu desejo, os animais olharam para ele simultaneamente. Em certo sentido, eles eram todos ele mesmo. Afinal, eram combinações de vermes espirituais e monstros antes de serem atingidos pela maldição. Ponto.